welcome to the class. Então, bem-vindos à aula, nossa última aula do ano. Então, muita atenção para a gente fazer uma boa aula agora, tá bom? Então, assim, essa aula ela é dividida em duas partes. A primeira parte vai ser sobre Christmas, sobre Natal, assim, como estamos em dezembro, para não deixar essa data como não trabalhada. E depois, na sequência, a gente vai finalizar o último assunto relacionado a alimentos, né? Que seria esse o mais completo das aulas. A gente viu vegetables, fruits, nós vimos. Então, agora vamos ver os alimentos em geral. Ok? Então, vamos lá. Então, Class 34, Foods, aula 34, alimentos. O linkzinho aqui para acessar na aula o vídeo no YouTube. E vamos ver a data de terça-feira. Então, let's see Tuesday date. Vamos ver a data de terça-feira. Tuesday, December 8th, 2020. Garopaba City, Santa Catarina State, Areias de Palhacinha Neighborhood. Lembrando a questão aqui da troca, do espelhamento das palavras. Weather forecast. Então, aqui a previsão do tempo é uma previsão bem comum. Meio parecida entre elas e mais uma elevação de temperatura no final. Então, Tuesday, sunny and warm temperature. Wednesday, sunny and warm temperature. Sunny and warm temperature. Thursday, sunny and hot temperature. Então, aqui, hot in the Thursday. Então, aqui o nosso cumprimento. Hi, how are you doing? O que você tem feito? Espero que stay home. Isso a gente tem refrisado, assim, fique o mais tempo possível em casa, tá? Quanto menos contato com pessoas, menos possibilidade de ser infectado com essa doença, que é uma doença bem complicada ainda e não superamos isso, ok? Shall we start our class today? Então vamos começar a nossa aula. Então chegamos à nossa última aula, last class of the year. E podemos dizer que foi um ano bem difícil, né? Mas aprendemos bastante, né? Nunca imaginamos que poderíamos ter aula no computador, né? Com vídeos, e isso hoje para nós até é uma coisa comum, até rotina. Ok? Então vamos falar sobre Christmas, né? O Natal está chegando e vamos ver algumas palavras relacionadas a Christmas. Então, como é que se fala Feliz Natal em English? Merry Christmas. Merry Christmas. Aqui vamos ver a pronúncia no Google. Opa. Merry Christmas. Merry Christmas. Ok? É possível encontrar também, assim, ó, esse X-Christmas, um X em vez do Chris, tá? É bem comum. Nos Estados Unidos se fala Merry Christmas. Na Inglaterra e na Irlanda, que são países próximos, Happy Christmas. Então, nos Estados Unidos, Merry Christmas. Na Inglaterra e na Irlanda, né, que temos a bandeira do Reino Unido, Happy Christmas, certo? Quando, por exemplo, tem pessoas que não acreditam em Natal ou são de outras religiões que não existe o Natal na religião deles. Então tem o cumprimento que é Happy Holidays, que seria Feliz Feriados, porque é o feriado do Ano Novo, New Year, e o Christmas. Então por isso Happy Holidays. Ok? Isso é para pessoas que não acreditam no Natal ou não tem esse costume, né? E aí se fala Happy Holidays. E agora vamos ver algumas palavras relacionadas a Christmas. Então temos aqui as bolas de Natal. Bubbles. Seria mais ou menos parecido com a palavra bolhas em inglês. Temos também o cartão, Christmas card,
A árvore, Christmas tree, né? Tree, não three, cuidado com o 3, o 3 e a árvore. Christmas tree, tá? Christmas, three seria o 3. Aqui temos as luzes de Natal, essas que a gente usa para decorar. Fairy lights. Fairy lights. Temos também aqui o present e o gift. Present mais usado na Inglaterra, gift mais usado nos Estados Unidos. O Papai Noel, Santa, né? Santa Claus, mas normalmente se faz referência a ele como Santa, ok? Santa. Santa. Temos o trenó, né? Tanto o trenó de Natal quanto o trenó que as crianças se divertem na neve nesses países do hemisfério norte. Opa, aqui eu peguei errado a palavra. Sleigh. Sleigh. Esse GH sempre não tem som, tá? Então, às vezes a gente se preocupa muito com essa pronúncia aqui, mas não tem. E agora, nós vamos falar sobre foods, ok? Então, muita atenção nessa segunda parte da aula. Beleza. E agora, nós vamos falar sobre food, o assunto que a gente já estava planejando desde o começo aqui. Falamos de food porque também falamos Thanksgiving, porque tem uma celebração, uma mesa farta, né? Uma mesa muito parecida com o Natal. Eles comem o peru, então é bem interessante. A gente vai conhecer alguns foods, alguns alimentos. Como são muitos alimentos, eu dividi em grupos de alimentos, certo? Quais são os grupos? Então, são os drinks, os oil and spice, milk and dairy products. Deixa eu só pegar essa palavra aqui. Product. Fruits, vegetables and greens. Meat and eggs, goods and pasta and sugars. Então vamos lá aqui na tradução disso. Drinks seriam as bebidas. Oil and spices seriam os óleos e temperos. Milk and dairy products seria o leite e os derivados do leite. As frutas, os vegetais e as verduras. Os legumes, vamos traduzir aqui, nesse caso a gente vai traduzir vegetables como legumes. Nas aulas sobre esse assunto específico a gente vai debater melhor isso. E aqui greens, que seria o para verduras, tá? Meat and eggs, carnes e ovos. Goods, que seriam as guloseimas. E finalmente pasta and sugar. Deixa eu só aqui. Pasta and sugars, que seria as diversas massas e açúcares, os açúcares. Beleza? Como é muito assunto, a gente não vai tratar de drinks and oil and space, porque a gente vai ficar mais específico naquelas coisas que a gente mastiga, né? Então, para não misturar muitos assuntos. Então, esses outros drinks and oil and space ficam para uma outra aula. Então, vamos começar aqui. Então, temos milk and dairy products, né? Aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho o volume. Milk and dairy products. Milk and dairy products. Milk and dairy products, que seria o leite e seus derivados, os derivados do leite, certo? Esses alimentos eles são divididos em dois tipos: fermentations, os com fermentação e os sem fermentação. Fermentations e without fermentations. Então, a gente vai ver
esses com fermentação, eles não são diretamente, por exemplo, do leite, há uma fermentação para a produção deles, que a gente vai ver daqui a pouco, são os cheese, yogurt and probiotics, que seriam os leites, iogurtes probióticos, e os without fermentation seriam diretamente do leite, que é o milk, butter, margarine. Deixa eu ver aqui. Margarine and ice cream. Então, esses são os sem fermentação. Beleza? Então, vamos ver aqui os tipos. Cheese, ice cream, e aqui, esse aqui a gente percebe que a escrita é muito parecida com o português. Yogurt, também a pronúncia. Yogurt, beleza? Agora o próximo grupo, fruits, vegetables and greens. Então as frutas, os legumes aqui, né? Quando a gente fala num geral, a gente fala hortaliças, seria o mais adequado para todos eles. Como eu estou fazendo uma divisão dos grupos aqui, então eu estou, nesse caso aqui, vegetables seria a tradução para, nesse caso aqui, para legumes, e greens, que seria para as verduras, tá? Na verdade, em inglês, tudo que, por exemplo, não for fruta, a gente encaixa como vegetables, beleza? Mas só para ter essa divisão aqui, para ficar mais organizado. Então, assim, nós temos também tipos de vegetais. Então, assim, por exemplo, temos as frutas, né, que a gente vai ter uma aula só sobre isso, são considerados legumes, ou seja, são considerados hortaliças, que têm um sabor doce devido à frutose. Esse assunto a gente não vai tratar hoje, a gente vai ter uma aula só sobre isso. Também temos os vegetables, que são salgados, né? E os greens, que são as verduras, que têm as folhas, as hastes, os brotos, as flores comestíveis. E a gente vai ver agora especificamente esses vegetables, beleza? E vamos ver os grupos, né? Então vamos aqui. Aí, ó, a gente chega no potato. Potato é a batata sem fazer nada com ela. Quando ela é cortada e frita, nós temos chips e French fries, tá? Chips é na Inglaterra. Esse tipo de batata, na Inglaterra chama-se chips. Nos Estados Unidos, eles chamam de French fries, que seriam batatas francesas, tá? É importante lembrar que a cultura francesa ela tem uma influência muito grande na Inglaterra, porque durante muito tempo a Inglaterra foi dominada pela França. Isso ocorreu durante muito tempo, então há muita influência do francês e da França nas. Aí temos também outro tipo de batata, que é os crispies, que é aquela batata tipo Ruffles, aquela ondulada. Então, quando é tiras, chips ou French fries. Quando a gente estiver falando daquela de formato arredondado, a gente chama de crispies. Crispies. Agora, vamos ver aqui, coconut, que seria o nosso coco, certo? Aqui é interessante que todos esses a gente pode chamar de nuts, tá? Nuts. Mas nuts é mais as nozes, tá? Mas aí a gente também tem almonds, peanuts, pistachios. Deixa eu ver aqui, pistachios. Então, os nozes, as amêndoas, os amendoins, os pistachos, todos aqueles desse grupo de alimentos a gente pode chamar de nuts, mas nuts mais especificamente é nozes, ok? Temos também o rice, que seria o arroz,
rice, beleza? Agora vamos para o próximo grupo. Então, aqui nesse grupo anterior, a gente viu alguns legumes e também algumas frutas que a gente está ilustrando isso. Em relação aos greens e os vegetables, a gente vai ver isso em outra aula mais específica, na semana que vem, ok? Aqui vamos para o próximo grupo, Meat and Eggs. Então, o grupo das carnes e ovos. Carnes e ovos. É o grupo que tem as proteínas de origem animal. E aí é importante para a formação dos tecidos, as enzimas, os anticorpos. Então, é muito importante para uma alimentação saudável. Também é um alimento rico em vitamina B6 e B12, ok? Vamos ver agora os tipos, alguns exemplos. Chicken, o frango, né? Quando ele é preparado para ser alimento, nós chamamos de chicken, frango. Temos os eggs, os ovos, os fish, os peixes. E aí quando tá dentro, quando a gente tem o lanche hambúrguer, né? Aqui, deixa eu hambúrguer, que também a gente pode chamar essa carne aqui de hambúrguer, beleza? O meat, a gente vê muito desenho animado aqui. Então, quando a gente fala da carne, principalmente a carne bovina, a gente está falando de meat, mas também pode ser a suína, certo? Temos aqui a linguiça. Sausage, que é a linguiça, certo? Agora vamos ver uma que todo mundo gosta, os goods. Que seria as guloseimas, aqueles alimentos que são bem gostosos, mas normalmente eles não têm muito valor nutritivo, certo? Então, para ter um health diet, então para ter uma saúde saudável, é importante que você evite ao máximo o consumo desses alimentos, tá? São gostosos, mas causam muitos problemas, como diabetes, colesterol alto, pressão alta. Então, são alimentos que, por serem muito gostosos, eles normalmente trazem muitos produtos químicos, certo? Temos o chocolate, muito cuidado para não falar em português. Chocolate, tá? Temos jam, que seria a geleia. Temos jelly, que seria a gelatina, jelly. Opa. Jelly, que seria a gelatina. Desses alimentos que eu apresentei aqui como os goods, como guloseimas, esse talvez seja o mais saudável, tá? Temos os sweets. Aí os doces, em gerais, a gente chama de sweets. Beleza, agora vamos ver pasta and sugars, as pastas e os açúcares, certo? A função dele é produzir e armazenar energia. Então, principalmente esportistas, por exemplo, velocistas, eles normalmente, na preparação para as competições, eles se alimentam de massas, porque isso vai dar energia para eles, certo? As massas normalmente são derivadas do trigo, tá? Aqui do wheat. Wheat. Beleza. O açúcar, né? Sugar, aí a gente sabe que é bem gostoso, mas ele tem que ser usado com moderação. Ele leva a aumento de peso, diabetes, aceleração do envelhecimento. Beleza. Agora vamos ver alguns exemplos que contêm sugar and pastas. Temos biscuits, que seriam os biscoitos. No inglês americano, cookies. Tá? Então aqui no inglês britânico, biscuits, acho. Vamos ver aqui.
biscuits. E os cookies, tá? Então, no inglês norte-americano e no britânico. Temos aqui bread, o pão, bread. Temos cake, o bolo, certo? Cuidado para não confundir com a torta, que é outro nome. Aí temos aqui um lanche, donut. O que você tem que entender, ó, as duas pronúncias. Deixa eu botar aqui. Você vai perceber que a pronúncia é a mesma. Só que o que acontece? Essa escrita aqui é a escrita da Inglaterra. E aqui é a escrita dos Estados Unidos. O que provavelmente aconteceu? Como é uma palavra com muitas letras que não tem som na hora da pronúncia, quando chegou no inglês americano, eles optaram por uma escrita mais simplificada. Isso acontece principalmente em países que compartilham línguas. Então, seria a nossa rosquinha, donut. Temos aqui o macarrão, né? O tipo miojo, assim. Noodles, macarrão. E aí as massas, essa maçã mais fininha, tipo miojo, noodles. E quando a gente fala das outras, as massas no geral, assim, pasta. Aí já é uma palavra de origem italiana, pasta. Lembrando aqui, pie. Então, quando eu falo cake, eu falo bolo. Quando eu falo pie, eu falo torta. Pie. Aqui é pizza, né? Outra palavra de origem italiana. Pizza, pronúncia muito parecida com o inglês. Aqui, aproveitando, né? Já que estamos falando desse assunto, sanduíche. Sanduíche. Opa, deixa eu só apagar aqui. Sandwich. E a torrada, toast. Toast. Aqui só um esclarecimento, principalmente a gente tem muitas pessoas em Garopaba do Rio Grande do Sul, então aqui em Santa Catarina nós chamamos a torrada normal, aquela torrada do pão que é colocado no forno para ele ficar mais sequinho. No Rio Grande do Sul se chama um lanche feito aqui a gente chama de misteira, na sanduicheira, que a gente chama em Santa Catarina de misto quente, que seria o pão com queijo e presunto prensado. Então, cuidado, assim, quem é gaúcho ou descendente de gaúcho, talvez fale torrada e vai pensar no misto quente, tá? Então, mas em inglês nós estamos falando aqui da torrada, certo? Acho que eu até fiquei curioso aqui, vamos ver como é que é misto quente em inglês. Grilled cheese, que seria, ele simplesmente vai dizer que é grelhado com presunto e queijo. Não existe um nome específico, certo? Beleza. Na próxima aula, né? Até a próxima aula nós vamos falar de fruits. Então vamos falar das fruits, beleza? Então tá. Então quando o nosso amiguinho aparece aqui, é quando nós temos um game, temos um vídeo e temos uma música sobre esse assunto, certo? É o momento agora de dizer goodbye and see you. Lembrando do quiz, né? Então estude bem, essa aula tem bastante conteúdo, então muita atenção, porque se você distrair, talvez você erre, tá? Beleza, então o Desgrilando está nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, no Instagram. Então, gostaria de agradecer os pais que têm mandado as fotos e peço àqueles que não mandaram ainda que me mandem, que é importante, a gente está chegando ao final do ano e eu tenho alguns alunos que eu não tenho nenhum tipo de registro dessas atividades remotas, certo? E até é uma pena porque a gente gostaria de ter registrado, mesmo sendo um ano muito complicado,
é um momento de, sempre é bom relembrar, né? Nos momentos até de mais felicidade, lembrar dos momentos que a gente teve mais dificuldades. Então, tá? Então é o momento de dizer bye bye and see you. Bye bye, see you.